Retornando, vamos estudar a segunda parte da aula de hoje sobre controle de constitucionalidade. Vamos estudar as experiências históricas ou manifestações históricas sobre controle de constitucionalidade. Em seguida, falaremos um pouco sobre o controle de constitucionalidade no Brasil. Gente, com relação às experiências históricas, eu vou projetar para vocês aqui o slide. Olha só. As manifestações históricas, em geral, se vocês pegarem os livros, vocês encontrarão dois exemplos muito clássicos. A experiência norte-americana e a experiência austríaca. Mas nesse ponto eu gostaria de lembrar para vocês que entre a experiência norte-americana e a experiência austríaca, nós temos alguns outros fenômenos, na verdade não entre, né, porque aí dá a ideia de que foi aqui, mas na verdade antes da experiência norte-americana, tá? Antes da experiência norte-americana, nós temos algumas experiências históricas que a antecedem na Inglaterra, ainda que na Inglaterra nós não tenhamos um modelo de constitucionalismo que aceita com facilidade a ideia de um controle de constitucionalidade. Lembra vocês aqui do Bohan's Case, o caso Bohan, aquele cara, sabe, que se formou em medicina por uma universidade que não era a Universidade dos Médicos e que pediu que fosse atribuída a ele um diploma pela conclusão do curso, mas que teve negada essa entrega, porque teoricamente apenas aquela faculdade, a Escola dos Médicos, poderia entregar a ele o diploma de médico. Bom, ele conseguiu rever essa decisão em sede de uma ação movida que ficou conhecida como Bohan's Case, porque o nome dele era Bohan, o caso Bohan. Okay? E esse é um precedente histórico importante que muitas vezes é esquecido pelas mais diversas doutrinas, pelos mais diversos manuais em relação ao controle de constitucionalidade. Existe outro precedente histórico interessante, que são as decisões do Conselho Privado inglês em relação a algumas normas do parlamento e que também não são mencionadas. Existem dois livros muito bons que vocês encontrarão essas informações. O primeiro deles é o livro Jurisdição Constitucional Democrática, do professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, e o segundo é a Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional, do professor José Aderso Leite Sampaio. Os dois são livros que vão relatar essas duas experiências que são precedentes históricos do controle. Mas na maior parte dos manuais, vocês vão encontrar referência ao precedente americano e ao precedente austríaco. Então vamos a eles. Nos Estados Unidos, que é tradicionalmente visto como o berço do controle de constitucionalidade, a construção da possibilidade de controle se dá a partir do momento em que começa a se perceber que o parlamento ele pode legislar contra a Constituição. E essa ideia, ela de alguma forma está por detrás da construção do constitucionalismo norte-americano, como nós vimos na história do constitucionalismo. Porque, como os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, a partir do momento em que a Inglaterra começa a criar leis para suprimir a autonomia da colônia, isso começa a aparecer aos norte-americanos uma forma de abuso de poder advinda do poder legislativo. Então, surge na cultura constitucional norte-americana a ideia de que o parlamento deveria ser controlado. O parlamento não poderia ser limitado, como acreditavam eles, seria o caso da Inglaterra. E como controlar o parlamento? Por meio do poder judiciário. E nos Estados-membros, esse controle ele já vinha sendo exercido, mas tendo como parâmetro a Constituição Estadual. Todas as vezes que o parlamento estadual criava uma lei que violava a Constituição Estadual, os tribunais estaduais estavam a realizar controle de constitucionalidade. A primeira vez, no entanto, em que há um controle com base na Constituição Federal é num caso histórico que ficou conhecido mundialmente, que é o caso Marbury versus Madison, julgado em 1803 pela Suprema Corte norte-americana.
Nós já estudamos esse caso, mas eu vou aqui resumi-lo bem rapidamente. É simples. Você tinha uma questão política nos Estados Unidos que era a transição presidencial. Um dos presidentes era de um partido, o outro presidente de outro. E durante essa transição havia uma polêmica por detrás da nomeação de juízes. O presidente que estava a deixar o cargo nomeou uma série de juízes antes de deixar o cargo. E essa nomeação, ela desagradou o novo presidente, por evidente, porque não era o perfil do novo presidente. Mas o ponto não é só esse. O ponto é que, na medida em que são nomeados novos juízes, eles precisam tomar posse. E para que eles tomem posse, eles precisavam receber o diploma de posse. Pois bem, alguns desses juízes foram nomeados no último dia do mandato, ficando conhecidos por conta disso como juízes da meia-noite. E um desses foi exatamente William Marbury. Só que tudo que é feito de última hora, pessoal, dá alguma coisa errada. E o fato é que o William Marbury não recebe o diploma no outro dia, toma posse o outro presidente com outro secretário de Estado, e o secretário de Estado é alguém que recebe uma ordem do presidente para não entregar os diplomas que não haviam sido entregues. Este alguém é chamado de Madison, ok? Madison é o nome do secretário de Estado que não entrega a Marbury o diploma para tomar posse. Marbury, indignado, diz, bom, eu tenho direito de tomar posse, eu tenho direito de receber meu diploma, eu já fui nomeado, eu só não tenho diploma de nomeação. E aí ele faz uso de uma ação constitucional, criada por uma lei, e ajuiza essa ação diretamente na Suprema Corte. E aí nós temos um dilema, que é um dilema curioso, que é a Suprema Corte tendo diante de si a tarefa de resolver uma questão de ordem política, que é saber se ela iria ou não aceitar a nomeação de William Marbury. Certamente uma decisão nesse sentido desagradaria o presidente e fragilizaria a credibilidade da corte perante o presidente. Nós bem sabemos que, como corte constitucional, não deveria ser esta a preocupação da corte, mas não há como negar que havia esta contingência. Curiosamente, este caso é o caso que fica conhecido como o primeiro caso de controle de constitucionalidade da história. Já disse que não é, mas é o caso que fica para a história. Entendam o que aconteceu nesse caso. A partir do momento em que o nosso caro amigo William Marbury submete à apreciação da Suprema Corte uma ação questionando o ato do secretário de Estado, Madison, que negou a ele o diploma, a Suprema Corte tem que analisar se essa negativa foi ou não adequada. Uma coisa interessante que tem que ser pontuada é que nesse caso o controle é incidental, porque o pedido de Marbury não era a declaração de inconstitucionalidade da conduta de Madison. O pedido de Marbury era: eu quero tomar posse, eu quero o diploma, eu tenho o direito de receber o diploma. A causa de pedir, o fundamento jurídico do pedido é que era a declaração de inconstitucionalidade da conduta de negar a William Marbury o diploma. Pois bem, a Suprema Corte se depara com essa situação. Curiosamente, o então presidente da Suprema Corte havia sido secretário de Estado do presidente anterior, e este presidente da Suprema Corte, cujo nome é John Marshall, resolve então decidir o caso e recorre a um artifício curioso. Ele diz: realmente, Marbury, você teria direito de receber o diploma, mas você se utilizou de uma ação que não poderia ser utilizada. Porque esta ação foi criada por uma lei, e essa lei amplia a competência da Suprema Corte. Apenas a Constituição pode ampliar a competência da Suprema Corte, uma lei não pode fazê-lo. Então, Marbury, você não vai receber o diploma porque
esta ação que você ajuizou é inconstitucional. E em nome da supremacia da Constituição, vejam, olha a lógica de Marshall. Já disse isso para vocês, né? Que o controle de constitucionalidade ele se desenvolve em torno da lógica de Marshall. Por que lógica de Marshall? Porque foi o raciocínio desenvolvido por John Marshall. Aí a ideia. Em nome da supremacia da Constituição, a lógica de Marshall é essa. Todo juiz tem o dever de declarar a incompatibilidade da norma que viola a Constituição. Como na Suprema Corte, os precedentes firmados, como nos Estados Unidos, os precedentes firmados pela Suprema Corte, eles têm força vinculante, que a gente chama de stare decisis, essa lei ela não vai mais ser aplicada. Naquele caso ela não seria aplicada, mas como o caso julgado pela Suprema Corte gera um precedente vinculante, ela não mais será aplicada por nenhum outro tribunal. Nosso amigo William Marbury dançou. Esse é um precedente histórico importante, a pessoa precisa saber do caso Marbury versus Madison, você precisa conhecer o caso Marbury versus Madison, você precisa saber que essa historinha que eu contei aqui, ela é a primeira experiência em que a Constituição Federal serve como parâmetro para um controle de uma lei inconstitucional. É a primeira vez que esta lógica por detrás de um controle é utilizada na Suprema Corte. Primeira experiência. Veja, o controle é incidental, ele se dá num caso concreto, ele é exercido por um órgão do Poder Judiciário e na decisão o John Marshall diz, qualquer juiz tem que fazê-lo, ele é difuso. Vejam as características. O controle é exercido por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive a Suprema Corte. No âmbito de um caso concreto, em que o pedido de declaração de inconstitucionalidade não é o principal, ele é incidental, é a causa de pedido de outro pedido, mas que tem que ser analisado antes. Os efeitos deste controle, se você pensar bem, os efeitos desse controle, em regra, serão interpartes. Interpartes, intrapartes, entre as partes que estão na causa. Mas, como foi uma decisão da Suprema Corte, ele acaba extrapolando essa dimensão, porque ele vincula os outros órgãos do Poder Judiciário que tem que decidir da mesma forma. Cria-se um precedente, o que faz com que a eficácia da decisão não seja apenas interpartes. Percebe? Mas em geral, vejam, em geral, não estou falando do caso Marbury versus Madison, no controle difuso, em geral, os efeitos da decisão serão restritos. A eficácia da decisão será restrita às partes. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Essa é a primeira experiência. A segunda experiência, que também é corriqueiramente estudada nos manuais, é a experiência austríaca. Em 1920, Hans Kelsen, ele mesmo, sabe o Hans Kelsen? Pois é, ele mesmo, aquele filósofo do direito importantíssimo do século XX, ele vai dizer, olha, o modelo norte-americano tem alguns problemas. Um dos problemas é que ele causa instabilidade. Um dos problemas é que ele acaba por contribuir para que nós tenhamos decisões diferentes no mesmo estado. E ele o faz porque nós temos atribuição de diversos órgãos para exercê-lo. E mais, ele se volta a um caso concreto que muitas vezes tem questões de ordem política envolvida. O ideal é que o controle de constitucionalidade seja exercido por um órgão apenas, que vai cumprir a função de guardião da Constituição e só de guardião da Constituição. Esse órgão, ele tem atribuição jurisdicional e ele é a Corte Constitucional ou o Tribunal Constitucional. Veja, ele não julga recursos, ele não julga ações penais, ele não julga nada a não ser a compatibilidade de uma lei em face da Constituição. E no modelo kelseriano, ele vai além, ele diz, olha, esse controle, ele não é um controle que se faz no caso concreto, ele é um controle em abstrato, diria Kelsen, porque ele não analisa o caso concreto, ele analisa apenas a compatibilidade abstrata de uma lei com a Constituição. Pois bem, ao fazer isso, Kelsen está propondo um segundo modelo de controle de constitucionalidade exercido por uma Corte Constitucional em abstrato,
ou seja, independentemente de um caso concreto, cujo pedido é apenas e tão somente a declaração de inconstitucionalidade. Percebam, é muito curioso. Aqui, o pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade. Então, historicamente, se vocês pegarem os manuais, nós temos dois modelos principais. O modelo norte-americano, difuso, concreto, e o modelo concentrado, austríaco, também chamado de abstrato ou fechado. Só o Tribunal Constitucional realiza controle de constitucionalidade, modelo austríaco. Todos os órgãos do Poder Judiciário realizam controle de constitucionalidade, inclusive a Suprema Corte, modelo norte-americano. Existem outros modelos que não são modelos, vamos dizer assim, puros. Na Itália e na Alemanha, por exemplo, você tem um modelo de controle que se aproxima do modelo kelseniano, mas não é idêntico ao modelo kelseniano. Seja porque lá a decisão no controle de constitucionalidade em relação aos seus efeitos não seguirão a ortodoxia do modelo kelseniano, seja porque existem outras possibilidades de levar um caso à corte, como por exemplo na Alemanha, o incidente de inconstitucionalidade. Uma ação tramita em juízo e durante essa ação surge uma questão que é importante para a sua resolução e tem a ver com a declaração de inconstitucionalidade da norma. Você pode suscitar ali um incidente de constitucionalidade. Bom, eu não vou me aprofundar nesse ponto. Eu não vou discutir essas questões, mas eu só estou apresentando para vocês a seguinte explicação. Existem outros modelos de controle. É curioso que o Kelsen prevê algumas dessas hipóteses, mas no modelo austríaco a questão central era sempre analisar a compatibilidade de uma lei abstrata com a Constituição. E os efeitos, isso é o marcante do modelo kelseniano e que nós vamos estudar a partir de agora, é que são determinantes. Porque ele diz, veja, o ideal é que a decisão do controle ela gere um efeito ex nunc e não ex tunc. Ou seja, a lei ela nasce com presunção de constitucionalidade. Quando ela nasce com presunção de constitucionalidade, nós dizemos que ela aparentemente é constitucional. Se ela é aparentemente constitucional, significa que, em regra, essa lei, se for inconstitucional, só deverá ser declarada inconstitucional a partir da decisão, dali para frente, ou seja, ex nunc, efeitos prospectivos e não retroativos. Ex nunc não retroage, é daqui para frente. A ideia do Kelsen é essa. Você não declara a nulidade da norma, você declara a anulabilidade da norma. A norma é anulável, dali para frente. Ela não era nula desde a origem. É diferente do controle norte-americano, que em regra declara a nulidade da norma. Esse é um ponto marcante. Porque na Itália e na Alemanha, você tem possibilidades de modulação. O Kelsen, no livro de Jurisdição Constitucional, até menciona isso, de falar, excepcionalmente, você pode modular os efeitos, mas, em regra, o efeito será daqui para frente, e não de um determinado ponto depois da decisão para frente. Em regra, da decisão em diante. Mas ele até chega a cogitar de uma modulação pró-futuro no livro Jurisdição Constitucional. E apenas excepcionalmente ele admite a regra, que é a regra, ou melhor, a regra do modelo norte-americano, que no modelo kelseniano é a exceção, que é o efeito ex tunc, o efeito retroativo. Nós vamos agora, para explicar essa questão dos efeitos com um pouco mais de calma, fazer uma rápida contraposição. E eu vou explicar
essa contribuição bem sinteticamente. Então, segurem um pouco que eu vou projetar para vocês um quadro para vocês entenderem. Só um momentinho. Bom, olha só, olha o que eu vou projetar para vocês aqui. Vocês estão vendo que o controle de condicionalidade ele pode ser difuso ou concentrado? Vamos explicar isso aqui. O que eu estou querendo dizer com difuso e concentrado? Veja, eu estou nos modelos, tá? As manifestações históricas, e agora eu vou dar um passo adiante. Veja, o controle exercido pelo Poder Judiciário ele pode ser de duas modalidades. O controle exercido pelo Poder Judiciário ele pode se dar por meio de duas modalidades. Controle difuso norte-americano, concreto, e o controle concentrado, seguindo o modelo austríaco, abstrato. Modelo difuso e modelo concentrado. O que diferencia o modelo difuso do controle concentrado, do modelo concentrado é: o difuso é aquele que pode ser exercido por todos os juízes e tribunais de um Estado, desde o juiz singular até a Suprema Corte. Daí difuso, ele não está concentrado em uma autoridade apenas. E o controle concentrado, por outro lado, é um controle que é concentrado em um tribunal apenas, ou a Suprema Corte, ou, o que é mais corriqueiro, uma Corte Constitucional. Pois bem, já estou caminhando para o fim da aula. No controle difuso, esse controle será exercido incidentalmente. Sempre haverá um caso concreto. Daí a ideia de ser um caso concreto. Daí a ideia de ser um controle concreto, um controle incidental. Vejam os sinônimos. Controle difuso é sinônimo de controle concreto, de controle incidental. E ao lado do controle difuso nós temos, em contraponto, o controle concentrado. O controle concentrado é um controle que se dá em abstrato, em uma ação cujo pedido principal é a declaração de constitucionalidade. Não há um caso concreto. A análise é apenas e tão somente da compatibilidade da norma com a Constituição, modelo ortodoxo kelseniano, vamos dizer assim. A ideia de um controle abstrato, concentrado, por ação, e que necessariamente tem que analisar a compatibilidade da Constituição com a lei. Só isso. Nada mais. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque tradicionalmente a discussão dos efeitos do controle de constitucionalidade ela levava em consideração as diferenças entre esses dois modelos clássicos de controle. E aí, vejam, eu vou explicar para vocês aqui como é que ficava essa questão. Tradicionalmente, os efeitos do controle concentrado, eles poderiam ser esses dois aqui, ó, ex nunc e ex tunc. Ao passo que, num segundo momento histórico, criaram-se essas outras possibilidades aqui, ó, o ex tunc mitigado e o pro futuro. Vou explicar cada um deles, podem ficar tranquilos. Por sua vez, o controle difuso, tradicionalmente, ele admitia essas duas modalidades. Depois, ele passou também a admitir essas outras possibilidades aqui, ó. Tá? Professor, não estou vendo diferença. Calma, vou te explicar. Com relação à eficácia, bom, a eficácia aí era bem diferente. Porque a eficácia da decisão, ela era em relação ao controle concentrado contra todos, ou seja, erga omnes. Todos acabavam por ser afetados por esta decisão proferida pela Corte Constitucional. A decisão ela não tinha sua eficácia restrita apenas às partes que integravam o processo. Ela era uma decisão que deveria ser respeitada por todos, porque alcançava todos, não apenas as partes do processo. Isso num controle abstrato faz todo sentido. Ok? No controle difuso, por outro lado, tradicionalmente dizia-se: olha, os efeitos da decisão se restringem às partes do processo. Se restringe às partes do processo porque há um caso concreto e é apenas no âmbito desse caso concreto que a decisão deve valer.
ele pode ter os seus efeitos estendidos caso você tenha uma decisão que admita esta extensão. No Brasil, isso se dava por meio de uma resolução do Senado Federal. O Senado Federal poderia estender os efeitos da decisão do controle de constitucionalidade. E o curioso em relação a isso é que nós, recentemente, tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou o entendimento em relação a esta atribuição do Senado Federal. Vejam comigo o artigo 52 da Constituição Federal. Vejam comigo o artigo 52 da Constituição Federal. Peguem lá, eu vou dar um tempinho para vocês acharem comigo. Artigo 52, inciso 10. Diz assim: compete privativamente ao Senado Federal suspender no todo ou em parte, lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Quando a decisão do controle de constitucionalidade, no âmbito de um controle difuso, fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dizia esta norma da Constituição. Bom, a regra é que a eficácia da decisão fosse entre as partes. Ela só valia entre as partes. A força da coisa julgada só valia entre as partes. Ok? Mas, por resolução do Senado Federal, você pode ampliar a extensão dessa decisão, suspendendo a eficácia da norma. E aí, ela vai se tornar para os demais também eficaz, ou seja, ela vai valer para os demais. Eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, principalmente porque vocês não tiveram aula de processo, e eu não digo que não seja. Mas meu ponto é, nós precisamos analisar, quando nós analisamos a decisão do controle de constitucionalidade, duas questões. Primeiro, os efeitos. Segundo, a eficácia da decisão. Vamos estudá-los pensando tradicionalmente e depois como é hoje. Tradicionalmente, no controle difuso, você tem um caso concreto. O caso concreto é ajuizado por Bernardo em face do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Quando Bernardo ajuiza a ação, ele quer que o juiz declare a inconstitucionalidade da lei e reconheça ao Bernardo o direito de repetir o indébito, de receber de volta o que ele pagou indevidamente. Faz todo sentido que ele pretenda que, quando o juiz determine que ele receba de volta o que ele pagou indevidamente, ou melhor, quando o juiz declara a inconstitucionalidade da norma e, consequentemente, determine a devolução do que ele pagou indevidamente, que ele pague indevidamente desde o momento em que ele começou a ser tributado. Ou seja, essa decisão que declara incidentalmente a inconstitucionalidade, ela tem que retroagir a data em que começou a cobrança. Então, vejam, o primeiro efeito do controle de constitucionalidade difuso é o efeito ex tunc. A decisão retroage para declarar a nulidade da norma, a indevida cobrança, e a partir daí eu tenho o direito de receber de volta aquilo que eu paguei indevidamente. Primeiro efeito, ex tunc, efeito retroativo. Segundo efeito, já é um efeito modulatório. Porque no segundo efeito eu falo, veja, a decisão ela vai valer daqui para frente. Aquilo que foi praticado até então, eu admito. Ela não vai retroagir. Da ideia de ex nunc. Ex nunc, veja o N, não retroage. É daqui em diante. A decisão vai valer daqui em diante. Em hipóteses excepcionais, eu admito isso no controle difuso. A regra do controle difuso é que a decisão retroaja. Mas em hipóteses excepcionais, eu admito que é daqui para frente. Suponhamos que uma lei seja aplicada durante 20, 30, 40 anos e num determinado momento, por uma contingência, houve uma alteração do contexto e ela passa a ser concebida como uma lei inconstitucional. Veja, nesse caso, em nome da segurança jurídica, eu autorizo que o efeito seja daqui para frente, não retroaja para alcançar efeitos passados. O efeito ex nunc é uma modulação. Eu estou
pego uma massinha, eu estou modulando os efeitos, sabe? Eu estou adequando os efeitos ao caso concreto. O efeito daqui em diante, não retroage. Ainda no controle difuso, existe a possibilidade de eu admitir a retroação dos efeitos, mas não desde o princípio, sabe? É uma modulação também nesse caso, porque eu falo é ex-tunc, mas é um ex-tunc mitigado. Vai retroagir, mas não vai prejudicar, por exemplo, coisa julgada, não vai prejudicar direito adquirido. Vejam, aqui eu estou admitindo uma retroação, mas não é uma retroação completa, é uma retroação mitigada. Terceiro efeito do controle difuso. Sempre na decisão é o tribunal que vai estabelecer quais são esses efeitos e sempre é o tribunal que vai dizer em que medida esses efeitos se darão. O último efeito é o mais polêmico de todos. Ele foi criado para ser um efeito do controle concentrado no Brasil, no entanto, ele é hoje estendido para o controle difuso, é o efeito pró-futuro. É o mais polêmico de todos, porque eu falo assim, olha, a lei era inconstitucional mesmo, naquele caso concreto. Mas, por questões de segurança jurídica, por questões de interesse social relevante, essa lei vai continuar vigorando. Ela vai ser declarada inconstitucional num ponto lá no futuro, daqui a 2 anos. Efeitos pró-futuro. É diferente do ex-nunc. Ex-nunc é daqui para frente. Pró-futuro é um momento no futuro em diante. Muitos dizem que esse efeito viola a supremacia da Constituição. Professor, eu já vi isso nos livros, mas em relação ao controle concentrado. Pois bem, hoje existe essa possibilidade também em relação ao controle difuso, né, a possibilidade da modulação dos efeitos temporais da decisão para além do controle ex-nunc por conta de decisões do Supremo, ok? E o próprio Código de Processo Civil admite a modulação também expressamente. É questionável, muitos autores vão dizer que isso viola a supremacia da Constituição, mas hoje o Supremo já admite essa possibilidade. Modulação de efeitos temporais da decisão também no controle difuso. Tudo isso que eu falei para o controle difuso vale para o controle concentrado. Os efeitos da decisão podem ser ex-tunc, retroativos, ex-nunc, da decisão em diante, ex-tunc mitigado, retroagem, mas não alcançam direito adquirido, coisa julgada, e, finalmente, o efeito pró-futuro. Isso está regulado, por exemplo, no Código de Processo Civil, mas também, quando nós falamos do controle concentrado, nós precisamos pensar em 2 leis especiais. A Lei 9868, de 99, e a Lei 9882, de 99. Falamos dos efeitos temporais da decisão. Hoje, são os mesmos para o controle difuso e para o controle concentrado. Muito em decorrência do fenômeno que nós chamamos de abstrativização do controle difuso. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas é a terminologia que se utiliza. Se vocês quiserem, depois a gente faz um módulo sobre a abstrativização do controle difuso. Infelizmente, agora eu não vou poder aprofundar nesse ponto. Os efeitos temporais da decisão são os mesmos. Eles vão variar de acordo com o caso. Podem ser retroativos, ex-tunc, podem ser ex-nunc, daqui em diante, da decisão em diante, podem ser retroativos, mitigados, ou seja, ex-tunc mitigado, vão retroagir, mas não vão prejudicar coisa julgada, não vão prejudicar direito adquirido, por exemplo. Não vão prejudicar situações jurídicas consolidadas. E, finalmente, por exemplo, o ato jurídico perfeito também não será prejudicado. E, finalmente, o efeito pró-futuro. Olha, a decisão ela vai começar a valer de um ponto no futuro em diante, daqui a 2 anos. Os efeitos temporais da decisão são os mesmos para o controle difuso e para o controle concentrado, eles vão variar de acordo com o caso. É a decisão que declara a inconstitucionalidade que vai dizer qual é, nesse caso, o efeito temporal da decisão. Ela retroage ou ela não retroage? É a decisão que vai dizer. Ok. E a eficácia da decisão? Alguns autores falam que isso também é efeito. Em alguma medida é um efeito para saber para quem que a decisão vai valer. Bom, aí, tradicionalmente, a gente tinha uma distinção. Para o controle concentrado, a eficácia sempre foi erga omnes. Vale para todos. A decisão da Suprema Corte ou da Corte Constitucional vale para todos. Eficácia erga omnes. E no controle difuso? Não, no controle difuso, a eficácia da decisão, em regra, é inter partes ou intra
partes. No controle difuso, aquele que tem um caso concreto, a decisão só vale para as partes que integravam o caso concreto. No controle concentrado, como nós não temos um caso concreto, e a declaração da inconstitucionalidade retira a norma do ordenamento jurídico, declara a sua nulidade ou a anulação da norma, bom, aí nesse caso, o efeito é erga omnes, alcança todos, contra todos. Tradicionalmente, era assim. Por que eu estou dizendo tradicionalmente? Porque com a abstrativização do controle difuso, houve a possibilidade da extensão dos efeitos da decisão para além do caso concreto, fora daquela hipótese que eu li antes. Porque, vejam, eu já havia dito para vocês que a própria Constituição de 88 admitiu que os efeitos da decisão no controle concreto, no controle difuso, e há controle difuso no Brasil, ele fosse estendido por meio de resolução do Senado Federal. Artigo 52-10. Mas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal disse que não é necessária para a extensão dos efeitos a resolução do Senado. A resolução do Senado só dá publicidade à decisão do Supremo por conta do efeito vinculante que as decisões do Supremo possuem em sede de recurso extraordinário, por conta da repercussão geral, por conta da repetitividade de alguns recursos extraordinários, da sistemática de precedentes que norteia o recurso extraordinário. Não faz sentido, segundo o Supremo, não dizer que essa decisão teria eficácia para todos. Bom, isso é meia verdade, porque essa eficácia ela não é automática, vamos dizer assim. E existe uma discussão no processo bastante curiosa, né? Tem alguns autores que vão distinguir efeito vinculante de efeito erga omnes. Eu não quero entrar nessa discussão agora, mas meu ponto é, não vai ser automático. A pessoa vai ter que continuar na ação e vai ter que ter uma decisão no seu caso que vai seguir o precedente da Suprema Corte. Ok? E se esse precedente não for seguido, ela vai ter que recorrer. Ela não vai poder diretamente manejar uma representação constitucional, como ela pode fazer no controle concentrado. Eu sei que isso pode estar parecendo um pouco complexo, mas para simplificar tudo, eu vou dizer para vocês o seguinte: a eficácia da decisão no controle concentrado, erga omnes, a eficácia do controle de constitucionalidade no controle difuso, interpartes. Mas existe a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão para todos no controle difuso, no caso brasileiro, tradicionalmente por meio de resolução do Senado Federal, e mais recentemente, de acordo com o entendimento do Supremo, essa resolução do Senado Federal não é necessária, ela simplesmente dá publicidade à decisão do Supremo. Abstrativização do controle difuso. Possibilidade de eficácia erga omnes no controle difuso. Exceção. Que hoje se transforma em regra. Então, controle difuso e controle concentrado estão ficando muito parecidos em relação aos efeitos da decisão e em relação à eficácia da decisão. Aquela distinção que antigamente se fazia, ela vai perdendo espaço. Ok? Além disso, eu preciso discutir uma questão em relação à vinculabilidade da decisão. Quais são os órgãos do poder judiciário, quais são os órgãos dos poderes estatais que estão vinculados àquela decisão proferida em controle de constitucionalidade. Quando o controle é concentrado, existe uma menção expressa na Constituição de que ela vincula o poder executivo e todos os órgãos do poder judiciário. O legislativo não. Significa que o legislador pode criar uma lei em sentido contrário ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que nós chamamos de reação legislativa, ou override. Os órgãos que se vinculam à decisão, que não podem descumpri-la, são executivo e todos os órgãos do poder judiciário. E o que vincula? O dispositivo da decisão e não a fundamentação. O dispositivo é o que vincula. É a ratio decidendi que vincula. Alguma dúvida?
para sintetizar e fechar esse segundo bloco e depois de estudarmos num terceiro bloco a experiência constitucional brasileira e adentrar especificamente nas modalidades de ação do controle concentrado. Existem duas modalidades de controle jurisdicional: difuso, norte-americano, concentrado, austríaco. Tradicionalmente, esses modelos são diferentes. O controle difuso é aquele que se realiza no âmbito de um caso concreto, realizado por todos os órgãos do Poder Judiciário, pode ser um juiz singular, pode ser um tribunal, pode ser a Suprema Corte. Nele, o controle é incidental e não principal. A eficácia da decisão, em geral, será entre as partes. E os efeitos, em regra, serão ex tunc. Por outro lado, nós temos o modelo do controle jurisdicional concentrado. Esse controle é um controle que se faz independentemente de um caso concreto. É um controle que se faz por comparação abstrata de normas, a Constituição e a norma infraconstitucional que está sendo objeto do controle. Esse controle é um controle concentrado porque ele só será exercido por uma Suprema Corte ou por uma Corte Constitucional. Em terceiro lugar, porque ele é um controle concentrado, a eficácia da decisão ela é erga omnes, alcança todos, não apenas as partes. E em geral, os efeitos da decisão no modelo austríaco não serão retroativos, serão ex nunc, em nome da preservação da segurança jurídica, ou seja, da decisão em diante. Mas há a possibilidade excepcional de atribuir efeitos retroativos àquela decisão. Isso é a distinção tradicional. Recentemente, com o fenômeno da abstrativização do controle difuso, os dois controles eles estão se aproximando muito no que tange aos efeitos da decisão. Com relação aos efeitos temporais, hoje, sobretudo no Brasil, se admite a modulação de efeitos tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. O que significa dizer que no controle difuso nós podemos ter efeito ex tunc, retroativo, não é modulação, mas os outros três são ex nunc, da decisão em diante, ex tunc mitigado, para trás, só que algumas coisas não vão ser alcançadas, e, finalmente, e não menos importante, o pró futuro. Isso vale para o controle difuso e vale para o controle concentrado. E a eficácia da decisão, professor? Bom, a eficácia da decisão também sofreu alteração, porque com a abstrativização do controle difuso, hoje o Supremo admite que você tenha a extensão dos efeitos para todos, com a suspensão da eficácia da norma que foi declarada inconstitucional e, portanto, acabando por estender os efeitos da decisão para aqueles que não estão no processo, sem resolução do Senado Federal. Mais especificamente, a resolução do Senado Federal só serve para dar publicidade à decisão do Supremo. Deixa eu te explicar isso para fechar a aula nesse ponto e no próximo bloco a gente entrar especificamente na discussão do modelo brasileiro. A gente já está discutindo o modelo brasileiro, mas eu quero te explicar isso com mais calma. No controle difuso, em geral, você não declara a retirada, você não declara a inconstitucionalidade da norma para retirá-la do ordenamento jurídico. Você declara que naquele caso ela é inaplicável, ou seja, a decisão, ela naquele caso vai dizer, essa norma nesse caso é inconstitucional, eu não vou aplicá-la nesse caso. Mas ela continua existindo. Significa que os efeitos da decisão, em regra, serão só para aquelas partes. Só naquele caso que ela não vai ser aplicada. Quando o Supremo diz que é possível que uma decisão do Supremo suspenda a eficácia da norma, ele está dizendo, olha, essa decisão ela não vai valer só para esse caso, porque essa lei ela não vai ser mais aplicada em caso nenhum, ela vai ter suspensa sua eficácia, então ela está estendendo os efeitos da decisão para outros casos. Daí a ideia de eficácia erga omnes. Não é que as pessoas não vão ter que ajuizar suas ações. Veja, a decisão da Suprema Corte no controle difuso gera um precedente. As pessoas têm que ajuizar ações para pedir que esse precedente seja aplicado ao seu caso. É diferente do controle concentrado, porque no controle concentrado, a decisão do Supremo declara a inconstitucionalidade da norma e vale para todos. E se ela for descumprida, é possível, inclusive, que a parte maneje uma representação constitucional, que é um instituto do processo que vocês vão estudar. Bom, vocês já devem ter percebido que essa parte da matéria fica bem complicada, porque é uma parte que te exige conhecimento de processo. E eu estou fazendo um esforço hercúleo aqui para simplificar, mas é difícil simplificar. E o ponto que eu queria deixar bem claro para vocês é que nesse momento da aula nós vamos encerrar e no próximo bloco nós estudaremos
as ações do controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. Eu vou fazer a diferença do controle difuso para o controle concentrado no Brasil e vamos estudar as modalidades de ação sem aprofundar muito, porque infelizmente vocês estão no primeiro período e como vocês estão no primeiro período, vocês ainda não tiveram o processo. Tá certo? Até lá, daqui a pouquinho.